Começa agora o Jornal Gazeta Norte Mineira com os seguintes destaques. Os problemas vividos pelas mulheres com desigualdade salarial no Brasil. Cantoras deixam profissões de origem para viverem da música. Economista fala sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. E ainda, ônibus tem pane elétrico e pega fogo na rodovia MGC 122. As principais notícias do norte de Minas você vê no Jornal Gazeta. Boa noite. A reforma da Previdência, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, é considerada por alguns especialistas como a proposta mais impactante das medidas econômicas do país e tornou-se a mais pesquisada pelos cidadãos que buscam informações sobre o assunto. Para esclarecer algumas dúvidas, conversamos com o economista Diogo Albuquerque, que explicou por que é necessária a aprovação da reforma. Uma grande quantidade de pessoas que contribuem uma quantidade enorme da sua renda. Por exemplo, o trabalhador hoje ele contribui entre 8% e 11% da sua renda, sendo que, por exemplo, tem gente que ganha 30 vezes mais do que um trabalhador, vamos supor, um empresário, e ele contribui com 8%, 10% da sua renda. Não, ele contribui com uma porcentagem bem inferior, vamos dizer assim, né, do que a sua renda. E quem é que vai se aposentar mais cedo? Quem é que vai se aposentar? Qual o tempo de aposentadoria dessa pessoa? Será que o trabalhador ele vai se aposentar mais cedo? Não, o trabalhador ele vai se aposentar mais tarde. Isso é o que acontece hoje, com a aposentadoria de hoje. O trabalhador ele vai ter que trabalhar 70, 80, 90 anos, porque a aposentadoria não dá para ele. Existem pontos positivos, né? Como eu falei, então vai reduzir a desigualdade social. A gente tem um déficit orçamentário que é ligado à Previdência, há um risco, e esse risco até torna-se até especulativo. Então a economia não começa, a economia está paralisada, todo mundo esperando sair a reforma da Previdência. Então, percebe, o risco ela não é apenas orçamentário, ela é especulativo. Os agentes econômicos, né, a Bolsa de Valores, ela responde a cada momento sobre a reforma da Previdência. Existem pontos negativos também nessa reforma. Então, existem vários pontos onde classes trabalhistas estão sendo beneficiadas e estão saindo dessa reforma. A reforma ela deveria abarcar todo mundo de uma forma geral, né? Claro que existem algumas situações especiais, mas do jeito que está, parece que vai fazer uma previdência para cada pessoa. Isso não existe. Caso a reforma não seja aprovada, a gente vai ter um déficit orçamentário. Isso gera aumento da dívida. Para pagar esse aumento da dívida, a gente tem que pagar mais tributos. Então, a questão não é eu não vou pagar por isso. Todos nós, a sociedade brasileira, ela paga, né? Então, a aposentadoria ela é solidária. Então, a sociedade ela paga. Então, é responsabilidade social. Então, se não passar a reforma, se não houver essa contenção de gastos, se as pessoas não contribuírem mais de um jeito, elas vão ter que contribuir mais de outro jeito, pagando tributos. Passando essa reforma, depois passando uma reforma de facilitação na arrecadação, né, uma reforma tributária, a gente tem uma expectativa de melhoria imediata, tanto para o comércio, como para a indústria, como para o trabalhador. Eu sou a favor da reforma, mas eu acredito que a reforma ela deveria ser mais abrangente, né? Infelizmente, essa reforma é muito tímida, ela não resolve o problema, e existem, inclusive, economistas que eles identificam que vai ser necessário a gente fazer uma nova reforma daqui a 10 anos. Então, a gente não vai resolver o problema, talvez, a gente vai adiar esse problema um pouco. Mas eu acredito que é necessário esse primeiro passo para depois alinharmos algumas questões. Eu acredito que todos nós devemos pensar nosso orçamento familiar não apenas do presente, mas do futuro. Então todo mundo pega suas contas, pensa, olha, o que é que eu vou
comprar quando eu estiver aposentado, quanto é que eu vou ganhar, eu vou ter que poupar quanto hoje, começa a pensar na previdência privada, começa a investir em alguma coisa, comprar um título público, uma ação, independente do que seja, investir. Não é? Ou seja, ele se comportar de um jeito que ele vai garantir o seu próprio futuro e não dependa tão somente do Estado. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo, não saia dele.